brasileiras e brasileiros, minhas amigas, meus amigos, jovens, crianças, componentes da minha querida nação brasileira. Iniciei esta nossa prosa agradecendo às mulheres cidadãos do Brasil que me deram a grata satisfação com a cópia da denúncia por crime de responsabilidade que elas protocolizaram hoje na Câmara dos Deputados, como a Constituição e as leis que dela derivam estabelecem, contra Jair Messias Bolsonaro, bandido terrorista que se diz presidente do Brasil. A iniciativa é das grandes brasileiras Cecília Maria Moro, Mércia Maria Radich e Jucemara Evangelista Ferreira. A denúncia tem 48 páginas. Porque a vida pregressa do meliante é extraordinária, dá uma enciclopédia. E elas equacionaram muito bem isso aqui. Agora, o que encanta é que a discussão de varejo que estava aí sobre reforma da Previdência, elas liquidam no atacado com o crime de responsabilidade do meliante que estabeleceu esse espetáculo. E me informaram elas que a partir aqui da denúncia, aqui está o número do processo na Câmara dos Deputados. Não teve badalação de imprensa, porque as mulheres brasileiras não dependem disso. Quem vive atrás de imprensa são os homens. As mulheres fazem silêncio. Está aqui o número do processo na Câmara dos Deputados. E elas encerram o postulatório antes do requerimento, advertindo a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados rejeitaria presente sobre algum argumento de não haver abrangência legal ordinária clara sobre este tipo de empreendimento penal, institucionalizado no artigo 1º, incisos tais da Constituição. Em tal hipótese, é certo o socorro humanitário constante da providência na documentação probatória anexa disparará seus mísseis, já apontando para alvos militares brasileiros na fronteira com a Venezuela. Neste finalzinho, em que as mulheres brasileiras, nestas três que as personificam aqui, eu, na qualidade de peão da nação, tenho de informar, não com prazer, nem com orgulho, mas com uma certa frustração. Elas falam ali
que mísseis estacionados na fronteira com a Venezuela poderão atingir alvos militares no Brasil, não estão exagerando. Só que esses mísseis que atingirão alvos militares no Brasil não estão sediados na fronteira da Venezuela, porque quem comanda o socorro humanitário que foi solicitado pelo povo brasileiro, através do Conselho de Segurança da ONU, da OEA e dos demais foros internacionais, sou eu que comando, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil. E é claro que, como as forças militares brasileiras do mundo inteiro sabem, eu sou um profissional de guerra, saído do laboratório para isso. Com o primeiro encargo, junto com a equipe de ciborgues, de destruir a cortina de ferro, eliminar a Guerra Fria e acabar com a União Soviética. E isso tudo se acabou. São 62 anos de profissionalismo nas costas. De guerra contínua, porque quando me dediquei ao foro, o foro não passa de uma praça de guerra. Então, eu não iria dizer para o inimigo: as armas que eu aponto para você estão estacionadas, estão baseadas em tal posto. Mas eu diria para ele, é claro, olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para cima. Você está enxergando mísseis lá? Pois é. Coloque os teus aparelhos ali e veja para onde eles estão apontados. Mas é claro que o general adversário, para me enfrentar, tinha de ter o mesmo nível meu. E ele sabia que eu estava blefando. Que eu estou com mísseis apontados, sim, para alvos militares. Mas não levantarão das bases aonde os mísseis do socorro humanitário na Venezuela estão expostos. Bala sai do cilindro do revólver, muito escondido. Um míssil é uma bala. Então, este é o meu desprazer neste momento. A bandidagem terrorista que se agrega na quadrilha terrorista de Jair Messias Bolsonaro me obrigou a isto. Porque se na época de Golbery, o meu saudoso e insubstituível comandante, mestre e guia até hoje, nos chamavam de tecnocratas, é evidente que não perdemos as nossas qualidades. Pelo contrário, investindo a vida na guerra, é evidente que com 77 anos, só de anos, não de desgaste físico, porque o limite para nós nos aposentarmos é não fazer 45 quilômetros com uma mochila de 46 quilos nas costas. E isso eu ainda faço, comendo uma banana a cada 3 quilômetros.
Então, os generais que estão aí, para mim, são calouros, para não dizer medíocres, e para não dizer corruptos, indignos da farda, usurpadores da sagrada vocação de soldado. Porque o soldado, na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira, é instituído por ministro de Deus, que porta a arma para devolver ao inferno as infestações de demônios que logram infiltrar-se na procriação da nação, e aqui não tem espaço dentro do propósito de Deus de povoamento da eternidade. Então, com muito desprazer, eu convoco a nação toda neste momento à introspecção profunda. Orem a Deus os que acreditam nele. Fluam muito amor uns pelos outros. Porque nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. O guerreiro, quando vê o inimigo tombar, ele dá um soluço. Porque é uma parte dele que ele mesmo tem de despojar de si, como a gente despoja um órgão do corpo em salvação do corpo inteiro. E o general que não tem esta consciência não é um ministro de Deus, e sim um jagunço ou capacho a serviço de bandidos. E é o que são neste momento os generais que se agregam no golpe militar terrorista de insurgência cívico-militar contra a Constituição, que foram arregimentados, comandados por Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Um demônio encatruzado numa cadeira de rodas, que ao invés de do seu estado de saúde, que é um escândalo, um homem de vergonha não admite ficar desse jeito, dá um tiro no ouvido. Mas o demônio encarnado aqui, ele está para escândalo, ele está para covardar, ele está para desconstituir o homem que tem de ser formado por hombridade, honradez e caráter. Mas eu aprendi, desde os primeiros momentos nas escolas militares, que a gente identifica o soldado com uma pergunta, não é pedindo documentos para ele. E principalmente nas esferas de inteligência, não adianta pedir documento, porque o documento é falso.
ou o próprio indivíduo que está na nossa frente é falso. Então a gente pergunta: quem é o teu comandante? Que eu já saberei que soldado você é. Então, tropas comandadas por um espécime como Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, expostamente inimigo da Constituição, que foram as Forças Armadas que produziram na Assembleia Nacional Constituinte, por missão desempenhada por mim, que contraria as leis militares do mundo inteiro. E não é só isso. Contrariam a ética, contraria a moral militar, contraria a dignidade do soldado. Porque o sacerdócio militar não admite aleijado fardado. E quando uma tropa tem como comandante um aleijado fardado, numa cadeira de rodas, ou são jagunços, ou são capachos. Digo isso com absoluta tranquilidade porque as Forças Armadas brasileiras não se confundem com essa cúpula militar que está sob o comando de um bandido terrorista da pior espécie, porque não tem um segundo na nação brasileira que se apresente como ele. Criou 4 filhos para fazer com eles e as suas mães uma quadrilha de bandidos para assaltar os cofres públicos. O envolvimento no narcotráfico, no crime, mostre-me teu comandante e direi que o soldado você é. Então nós temos aí um general de exército, Antônio Hamilton Martins Mourão. Um general de exército comandado por um apelidado de capitão do exército. Apelidado de capitão do exército porque eu já pedi e eu quero saber que tipo de construção legal, moral e ética fez de um capitão expulso do exército um capitão reformado para saquear, desde então, de 32 anos atrás, como reserva, saqueando os miseráveis cofres do exército. Ora, em R$ 8.600 por mês. Eu fico muito escandalizado porque um soldado, a primeira coisa que ele tem de saber, dentro da civilização cristã brasileira, é que o soldado é ministro de Deus. E para ser ministro de Deus, ele tem de ser protótipo da nação. E um protótipo da nação, em primeiro lugar, quando coloca a farda, não faz o que Jair Bolsonaro fez. Até fogo no quartel que hospedava, tentou botar. E a troco do quê? Não foi salvando a pátria. Era em troca, era em luta por salários. Ele queria ficar rico a todo preço. Mas não apenas ficar rico, ele também queria ser rico e poderoso.
É o que ele fez na política. Apelidado, desde que assumiu a suplência do mandato de vereador, que foi assassinado, e a gente vai querer saber desse assassinato também. Porque desde então, ele não deixou mais de ser legislador. Sem rastro na iniciativa privada, nem do pai, imigrante da Itália, costurava. Não lhe deixou herança de nenhum tipo. E hoje ele está entre os 2% de pessoas ricas da nação brasileira. Diz a ex-esposa dele que queria repartir a fortuna, que ele tinha uma renda de 100 mil reais por mês. As heroínas brasileiras, que hoje entraram com o crime de responsabilidade contra ele, falam nisso. Em cima da documentação, é claro. E complemento dizendo o que a psicanálise estabelece. Tudo o que uma pessoa diz acusando outro é passível de suspeita. Agora, uma acusação é insuspeita. É a acusação que a pessoa faz quando está com raiva, quando está com ódio. A psiquiatria diz que essa é insuspeita. Essa é verdade. E a acusação que a mulher dele negou depois, quando ele candidatou ela para deputada, nos cambalachos da quadrilha de família, ela diz que tinha dito no momento de ódio. Piorou a situação, porque aí confirmou a ciência. E quando ela diz no momento de ódio que ele tinha renda líquida de mais de 100 mil por mês, era num momento em que o salário mínimo dava 300 e poucos reais por mês. Esse homem, apelidado de capitão do exército, é hoje o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E parece que elas estão muito contentes com ele. Por quê? Porque no Poder Executivo, segundo a documentação aí, em cada 10 empregos, um tem ligação com as Forças Armadas. Ou é filho, ou é mulher, ou é irmão, ou é um parente da família dentro do alinhamento nos cofres públicos. E é aí que entra a corrupção. Uma corrupção tremenda. E eu estou jogando no ventilador por quê? Porque eu estou no comando do Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Porque eu, nestes meus 62 anos de guerra, como brasileiro, sediado no meu Brasil, eu tenho a convicção plena de que o nosso subdesenvolvimento, principalmente de 1986 para cá, não é por corrupção. O Brasil foi uma nação corrupta desde os primeiros colonos que chegaram aqui. E por isso guarda o karma histórico, que Moisés chama de pecado original.
todos mais ou menos bandidos, corridos de Portugal, corridos de toda parte do mundo, e que vinham aqui, não para sararem as suas vidas, mas para roubarem ouro, roubarem para o Brasil, e nisso aí, uns esperavam que os outros fossem lá, achavam ouro, e daí ficavam esperando para matar aqueles. Isso veio assim, e até hoje é assim. Então, por isso é que a espiritualidade me recomendou, quando a coisa começou a fechar, praticamente sem saída, oferece à nação o auto-perdão. Isto é, minhas irmãs, meus irmãos, somos todos bandidos. Somos todos culpados. Nós nos matamos uns aos outros, roubando ouro do nosso país, da nossa pátria. Roubando para o Brasil, roubando todos os riquezas que nós tínhamos aqui. Nós fomos buscar os nossos irmãos lá na África. Quase que anjos com corpos biológicos. Porque eu convivi muito bem com os negros e eu sou bisneto da bisavó Filomena, escrava vindo da Angola. Então eu tenho o sangue negro correndo nas minhas veias. Então eu sou basicamente negro. E nós negros, nós somos amorosos. Amorosos por espiritualizados, porque é incompreensível que um escravo ame o seu carrasco. E nós, negros, conseguimos fazer isso. Por isso, éramos escravos. Escravos no Brasil, escravos nos Estados Unidos, porque nós temos essa capacidade de amar os que nos matam. De amar os que nos ferem. Só nós, negros, temos essa capacidade. E aí, então, completamos o nosso karma histórico. Que hoje eu tenho de ser bem franco, bem claro com vocês. Do jeito que vocês praticam a religiosidade, a espiritualidade, eu sou um médium. Médium doutrinador. Porque eu não incorporo espíritos. Eu sou estrangeiro daqui, e aí não há incorporação. Mas eu sou doutrinador. Vocês não pensam que de noite eu fico tirando sono na cama, não. À noite eu aproveito, saio do corpo, pelos prontos socorros por aí, pelos hospitais, ajudando os nossos médicos. Porque em toda parte temos bons médicos, mas temos péssimos hospitais. Sem instrumental cirúrgico, sem remédios. E nós, com a nossa velocidade fora do corpo, nós sabemos condensar energia sobre aquela pessoa que está sendo socorrida ali e ajudamos os médicos. Nós estamos aqui para isso. E nós, negros, temos capacidade de fazer isso. E então os preto-velhos me querem muito bem. Todo o centro espírita onde eu chego, eu sou imediatamente cercado por eles. E eu fico emocionado. Às vezes até choro. Este é o peão que vocês têm hoje na direção dos vossos destinos. Não como o vosso chefe, não como o vosso rei, como o vosso presidente, mas como o vosso peão. Sem nenhuma diferença daquele peão que vivia na senzala, comendo o que os seus senhores não davam nem para os seus cachorros. Porque minha bisavó Filomena
não obstante ter tido o meu avô, do meu bisavô judeu, fugido de Portugal. Ela vivia na Casa Grande, mas não tinha diferença dos que viviam na Senzala. Nós negros temos essa capacidade de, no momento agudo da nação, que está sob os meus ombros para resolver, estender as mãos para esses generais que não merecem a farda, para esses generais que não merecem o espaço que a vida lhes deu aqui, e dizer para eles: meus irmãos, somos todos bandidos, somos todos culpados, dentro do nosso karma histórico, ou do nosso pecado original. Precisamos nos dar as mãos para o canteiro de obras de urgência, para empreendermos um patrimônio que ainda Deus reservou nesta terra para nós, de 243 trilhões de reais. E nos reservou também o dinheiro para empreender esse patrimônio, de 985 trilhões de dólares. Não temos tempo para brigar. Não temos tempo para nós ofender. O tempo que nós temos não chega para nós discutir planos de trabalho, para nós discutir negócios, empreendimentos, empresas. Em 2011, quando eu estava ultimando os levantamentos do projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho das Roças, tivemos o prazer e a honra de receber uma comissão de cooperadores da China. E um daqueles mestres, na hora que se despediu de nós, me recomendou, porque eu era o chefe: quero que o senhor não esqueça de uma coisa nesse projeto que estão elaborando. Que se o Brasil não tiver mercado nenhum, não se preocupe, porque vocês têm 1 bilhão e 300 milhões de chineses para alimentar 3 vezes por dia. Então não temos tempo de brigar. Nós temos um restaurante com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas esperando pela nossa boia. E eles nos ensinaram como nós criar o porco que eles querem lá, caipira, criado no barro, sem cortar uma árvore na Amazônia. Eles nos ensinaram como criar a galinha, que eles também querem lá, criado no barro, sem ferir a nossa floresta. Então não temos tempo para brigar. E porque nós não temos tempo para brigar, é o meu constrangimento neste momento. Se não me entregarem o Palácio do Planalto desocupado, dentro do prazo que os generais têm para fazer isso, os mísseis que eu disse para eles que estão apontados para alvos militares
sairão de suas bases, de um por um, em bases estritamente militares. E ele sabe que desde 1969, eu circulando por dentro das Forças Armadas, na esfera de inteligência, não do Exército. O Exército não tem inteligência, tem serviço de informação. E muito ruim, porque se fosse um serviço de informação bom, o país não estava do jeito que está. Então ele sabe que nós não vamos errar nenhum alvo. E não vamos ferir nenhum civil. Agora, se um míssil desses for disparado, imediatamente os mercenários que eu tenho aqui dentro do Brasil já iniciarão imediatamente a caçada. Nós não vamos fazer combates nenhum. Nós conhecemos todos. E conhecemos todos pelos seus hábitos mais íntimos. Se eu estou dizendo que eu posso sair do corpo para ir ajudar médicos, fazer cirurgias por aí, faço isso a noite toda e volto descansado, eu volto renovado, eu volto como um guri. Como diz o gaúcho, volto como um putrilho. Que não tem coisa melhor na vida da gente do que a gente socorrer um ser humano. Principalmente um ser humano que se desastrou, um ser humano que se acidentou, e ele não quer morrer. Isso é gratificante demais. E é por causa disso que eu não vou aceitar peleja. E porque eu não aceito peleja de jeito nenhum, é porque eu pedi o socorro humanitário quando fui traído, não pelas Forças Armadas. 46% da Força Terrestre Brasileira são de soldados muito dignos, verdadeiros ministros de Deus, esperando pelo meu comando. Fuzileiros navais, paraquedistas, estão todos a postos, esperando pelo meu grito de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então eu tenho pela minha frente o grupo corrupto com a maior massa dentro do Exército. E a esses que eu peço, meus irmãos, somos todos bandidos. Tirem o vosso comandante, Capitão Bolsonaro, e o seu general subordinado a ele, Antônio Hamilton Martins Mourão, do Palácio do Planalto, que eu preciso trabalhar. Nós precisamos imediatamente empreender o projeto Amazônias. Está tudo pronto no papel. Os atos intervencionais constituintes estão tudo prontinho. É só eu me assentar no Palácio do Planalto e o Diário Oficial da União não vai esfriar suas máquinas, vai ser dia e noite editando eles. E eu preciso de todos os generais. Não porque sejam melhores do que os outros, não são. E como eu apontei antes e vou terminar agora, os militares não são nada do que dizem deles. O povo brasileiro é acostumado a criar fantasias. Eu me lembro na época dos padres. Então, o padre era uma coisa do outro mundo. A pessoa tinha qualquer problema, ela falava com o padre e ela tinha convencimento de que o padre tinha tirado todos os problemas dela. Ela não queria saber do padre, como é que o padre saiu, de onde que ele veio, o que o padre era. Era padre. E o padre era da sua santidade, o Papa. Minha gente, todos comedores de feijão, como qualquer um outro, que aprenderam, leram uma porção de livrinhos no seminário, e dali dedicaram a vida em leitura,
E daí aprenderam a dizer coisas diferentes dos outros. E aprenderam a fazer gestos para impressionar, que eles chamam de liturgias. E aí, nessas liturgias, que não é nada mais, nada menos do que uma linguagem de sinais, mas eles agregam a população menos informada, e aí era o padre. O padre não era um santo, mas eles também diziam que talvez ele fosse Deus distribuído naquelas pessoas. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns, e me lembro do padre Kolber, veio da Bélgica para a comunidade lá de Dois Vizinhos, meu pai morou lá na cidade. E aí eu fiz amizade com o padre Kolber nas férias que eu tive por lá, e ele gostava de risoto, arroz com frango, que a gente dizia, e eu sabia fazer, mas me ensinou aquilo. De vez em quando ele me convidava para ir lá na catedral para nós fazer um risoto lá para tomar com o ovinho da Santa Ceia. Para ele não era pecado, e daí eu também estava tomando com ele, não era pecado. E ele me contava o que acontecia atrás da sacristia com as beatas. E ele dizia, menino do céu, eu não sei se é por causa daquela sensação de pecado, mas as meninas ficam incríveis. Aí, o que o padre Kolber fez? Depois que ficou mal falado com 6 meninas de um carola da igreja católica lá, que levava para a igreja, daí dali uns dias acontecia falatório, ele devolvia para o pai lá e dava, ele tinha uma área de terra bastante grande, mas ele dava 5 alqueires para ela e ficava lá. Daí a última, ele voltou para a Bélgica e levou a menina. Que Deus os tenha em boa paz e felicidade. Eu adoro ver um casal do céu. Mas era assim. E não é diferente, meus senhores. Eu conheço todos os bastidores do Vaticano. Lucrécia Borgias, Santa Verônica, o pai de Lucrécia, Papa Borgias, Inocêncio III, Leão III, que o Vaticano teve de tudo, até pirata de papa. Mas se tinha, hoje já o povo já está mais afastado disso. Mas naquela época, o padre resolvia tudo, porque a cabeça da pessoa era incapaz de resolver. E se criou, depois disso, também a mesma fantasia com os militares. Minha gente, todo militar é de uma inteligência bitolada. Se não fosse bitolado, ele não era soldado. Então, eles se tornam extraordinários técnicos, como é um computador, como é uma calculadora. Fora do banco de dados, o computador não serve para nada. Assim também são os militares. Fora da especialização técnica deles, não serve para nada. Porque são limitados. Eles são incapazes de escrever um livro de romance. E aí, então, tá aí o Bolsonaro enchendo o governo dele de militares por toda parte, por quê? Convencionou-se nas mídias sociais que o militar é a salvação do país. Mentira! A partir de Bolsonaro, o militar é a desgraça do país. Tanto é verdade que os militares, agora vindo à tona, como nós estamos fazendo aí, as entranhas dos quartéis, são o sustentáculo do estado de falência do país. Como é que aqueles que faliram o país por roubo, por massacre da nação e por destruição da pátria, serão os mesmos que vão recuperá-lo? Coisa de doido. O idiota é capaz de pensar e ver a coisa diferente. E aí, como expoente dos militares,
um sujeito desqualificado, ao máximo que você possa imaginar a desqualificação humana, de pai. Ele criou 4 filhos e fez deles, de suas mães, uma quadrilha de bandidos para assaltar os cofres públicos. Assaltar por quê? Todos eles mandatários. Mas não tem rastro na vida legislativa do país de qualquer lei que eles tenham feito. Tem nada, absolutamente nada. Então são ladrões dos cofres públicos. Porque a vida civilizada se rege pela lei do custo-benefício. A atividade não se enquadrando pelo benefício, ela se tipifica um roubo. Uma família que está entre os 2% mais ricos do país, como assalariados públicos, que o benefício é o país falido, reduzido a uma massa falida de 1/3 do tamanho econômico que ele tinha atingido em 2003. Não precisa fazer inquérito policial, não precisa nada fazer. Eles são bandidos expostos, de acordo com a instituição do domínio do fato que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no julgamento do mensalão. Eu me pesa muito dizer isso. E eu só estou sendo bastante franco assim porque eu estou dizendo: somos todos bandidos. É claro que eu, ferido. As minhas filhas, meus netos, feridos. Hoje mais um deles perdeu o emprego. Não emprego público. Era contador numa empresa e a empresa faliu. Meu sobrinho advogado, cheio de demandas, mas vive do salário da esposa, que é médica, porque os clientes dele não têm como pagar as demandas e ele tende a defendê-los, porque aí fica pior a situação se eu não defender. Então eu ainda continuo na senzala. Mas nós, negros, temos essa capacidade de amar os nossos carrascos. Então eu digo para Bolsonaro, para Mourão, para Vilas Boas, Pujol e essa caterva toda fardada, que me deram o golpe da insurgência cívico-militar contra a Constituição no dia 1º de janeiro de 2019. Meu capitão, meus generais, somos todos bandidos. Vocês como meu carrasco. E eu bandido, porque suportar o ferimento é a mesma coisa que ferir. Se apresse, porque os mísseis que vocês estão vendo na Venezuela, é claro que vocês, como guerreiros, sabem, estão apontados para as vossas cabeças, mas saindo de outro alvo. E eu não estou para brincadeira. As equipes que vão caçar vocês estão todas elas dentro do Brasil, são mercenários profissionais para isso. E vocês sabem que eu sei arrumar essas coisas, porque na época da Revolução vocês mandavam eu fazer isso, e eu fazia.
E não vamos pensar que dentro da Revolução nós não matamos gente. Matamos sim. E foram muitos. O meu irmão comandava a EC2. Ia buscar bandido, assaltante de banco, na Argentina, no Chile, no Uruguai, pela América Latina inteira. E quando recebemos a ordem do presidente Figueiredo, que era para cessar toda aquela atividade, ele disse: esses que nós estamos deixando hoje vão se multiplicar. E nós vamos ter de matá-los depois. Ou então, eles vão acabar com a nação brasileira. E é o que aconteceu. Então, minhas amigas, meus amigos, minhas filhas, meus netos, quando um homem dá esse discurso, ele começou a sentir muito amor pelo cemitério. Muito obrigado. Deus vos abençoe e vos guarde.